Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Este finalzinho do Evangelho de São Marcos. Marcos era filho de Maria, de Jerusalém, e que acolheu em sua casa os discípulos de Jesus e também Pedro, quando foi preso, ele foi solto, ele foi acolhido na casa de Marcos. Então se vê que ele é um homem que já bem familiarizado com os discípulos de Jesus. E o Evangelho, ele nos é trazido esse finalzinho porque ele que acompanhou Pedro na sua primeira viagem, depois, aliás, acompanhou Paulo na sua primeira viagem, depois acompanhou Pedro também na sua evangelização, e depois, no final da vida de Paulo, ele acompanha Paulo na prisão em Roma. E São Marcos foi o primeiro evangelho escrito, entanto que os outros dois evangelhos, Mateus e Marcos, são baseados no Evangelho de Marcos. Tem alguns aspectos diferentes. Então esse apóstolo, Marcos, ele ouviu duas colunas da igreja, que eu vou dizer assim, a coluna que é representada por Paulo, a coluna carismática, e também a de Pedro. E como síntese, vamos dizer assim, e como quem tem a visão dos dois lados, dos dois apóstolos, e ele começa a escrever com aquilo que ele viu, que ele ouviu e que os apóstolos ensinaram, e tudo o que aconteceu a respeito dos evangelizadores, dos missionários, né? Porque ele coloca justamente esse evangelho que Jesus aparece e envia, são enviados. Eles não vão por vontade própria, né? Ninguém é evangelizador por vontade própria. Eu vou evangelizar. É preciso ser enviado, é preciso ser capacitado para fazer o anúncio do evangelho. Por isso que esses que Jesus envia, eles dão a eles todas as condições. Não é a minha palavra, não é a palavra deles que ia ser anunciada, mas era a palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus, ela tem poder de salvar as pessoas, como por ela ser uma palavra de salvação, a rejeição dessa palavra implica em condenação, porque não acolheu a palavra, não acolheu a salvação que Deus oferece. Por isso que ele coloca aí, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado, porque rejeitou a salvação que Deus oferece. Não é porque Deus quer condenar, não. A pessoa mesmo, ela pela rejeição
da palavra, ela se condena, naturalmente, né? Então, esse apóstolo Marcos, esse evangelista Marcos, ele nos traz elementos muito significativos do seu evangelho, porque o evangelho de Marcos, ele se resumiria numa pergunta: quem é Jesus? É algo que muitos ainda se questionam: quem é esse Jesus? Já pintaram e bordaram tudo que puderam fazer para desfigurar Jesus. Os inimigos da fé, os inimigos de Deus, os inimigos da religião, fizeram de tudo para desfigurar Jesus, para tirar dele a sua identidade, para tirar dele a sua missão, de onde ele veio, quem ele é. E Marcos, no seu evangelho, ele coloca bem nítido, às vezes até ele coloca na boca dos adversários de Jesus aquilo que ele quer mostrar, quem é Jesus. Então leia Marcos e vocês vão ver a maneira como ele apresenta o evangelho, e é numa crescente. Ele vai revelando Jesus ao escrever o seu evangelho em todas as suas ações e em todas as suas atividades. A carta que nós ouvimos de São Pedro, ele é colocada hoje nessa liturgia porque ele chama Marcos de filho, porque ele caminhou junto com Pedro e aprendeu com Pedro, que era o líder, o responsável, aquele que Jesus confiou estar à frente. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E ele tem Marcos como o seu filho. Mas Pedro procura ensinar aos discípulos, sobretudo da cidade de Babilônia, da igreja que está em Babilônia, como que um líder, como que um responsável, como que alguém que é um evangelizador deve se portar. Um coordenador, um representante. Revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Então ele faz um convite: rebaixai-vos, pois humildemente, sobre a poderosa mão de Deus, para que, na hora oportuna, Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós. Essa palavra aqui eu recebi do Padre Jonas, quando cheguei aqui na Canção Nova, ainda indeciso sobre vir ou não vir para cá. E com as dificuldades internas minhas, ele me deu esta palavra aqui. E esta palavra realmente nos faz ser humildes diante de Deus e nos colocar nele tudo as nossas preocupações, porque é Ele quem cuida de nós. O que nós podemos por nós mesmos? Mas a palavra-chave, que se chama humildade, que é dada por Deus aos humildes, quer dizer, aqueles que se reconhecem a sua condição, a sua fragilidade, a sua pequenez, uma coisa que o apóstolo, que o evangelista coloca no seu evangelho. Ele mostra claramente a negação de Pedro, ele mostra claramente a ação de Judas. Ele não tem medo de mostrar a atitude dos dois, os lados dos dois, embora a reação de um seja diferente da outra. Mas ele busca mostrar que Pedro aprendeu a humildade. Pedro aprendeu a ser humilde, Pedro aprendeu a confiar em Deus. Por isso que quando Jesus os envia com essa capacidade de realizar os mesmos sinais que ele realizava, para autenticar a palavra que está sendo anunciada. Os prodígios, os milagres vêm da autenticidade do ensinamento e do acolhimento das pessoas também. Como já falei aqui, o milagre, ele é fruto de um ato de fé,
mas também um milagre provoca a fé no crente, para que ele acredite em Deus e veja que aquela obra é impossível o homem realizar, se não for Deus. E assim, o apóstolo Pedro ensina a quem é anunciador do Evangelho, a quem é proclamador da palavra de Deus, se revestir de humildade. Eu sei quem eu sou, um homem frágil, um homem limitado, pecador, mas que confia em Deus, que espera em Deus, que reconhece o seu lugar, né? Não ser soberbo, não ser orgulhoso, não ser prepotente, porque tudo isso é característico do inimigo de Deus e dos homens, porque ele gosta de poder, ele gosta de ter domínio, ele gosta de colocar os outros abaixo de si. Não vem de Deus. De Deus é muito ao contrário. Quem quiser ser o maior, ser o servidor, dar a vida pelo outro. É isso que o Evangelho ensina. Então Pedro, ele, ao escrever essa carta, dá essas orientações à sua comunidade. Sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os nossos irmãos pelo mundo afora. A igreja nasceu da cruz, e os discípulos não foram diferentes, os apóstolos não foram diferentes. As primeiras comunidades não sofreram pouca coisa também. A solidariedade no sofrimento por causa de Cristo é redentora. Se alguém busca uma igreja onde não exista sofrimento, onde não exista dificuldade, onde não exista pessoas em crise, ou opta pela fé ou não opta pela fé, isso sempre teremos. Teremos sim pessoas serenas, pessoas repletas, pessoas cheias, mas teremos pessoas confusas, teremos pessoas ainda com dúvidas, porque o Evangelho está sendo anunciado e é preciso dar resposta. Por isso, nesse dia em que celebramos a festa de São Marcos Evangelista, deixemos-nos também ser tocados pelo Evangelho e acolhamos ele com humildade e deixemos-nos ser formados, instruídos por ele, para que a vida que Cristo trouxe e comunicou ela aos seus apóstolos, para que levasse a toda criatura a salvação, ela seja produzida em nós. O salmista de hoje nos diz: ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque dissestes: o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Vamos colocar no coração de Deus os nossos corações, e vamos trazer para o altar o pão e o vinho que vão se tornar o corpo e o sangue do Senhor, e vamos acolhê-lo com toda a humildade, para que nós também nos tornemos esses portadores da palavra que os apóstolos fizeram chegar até nós, pela sua coragem, pela sua confiança e pela sua humildade.